Olá, noivinhas pelo Brasil. E pelo mundo também. Estamos aqui com a Bruna Ferguson. Bruna, para quem não conhece, é assessora, né? Conta um pouquinho mais, Bruna. Bom, eu sou assessora de eventos e trabalho neste ramo há mais de 8 anos. E é claro que a gente desenvolve algumas habilidades para alguns setores, como por exemplo casamento, que na prática é o que eu mais faço, mas não deixo também de fazer o corporativo, assim como também formaturas, tá? Em termos práticos e palavras objetivas, eu me considero uma pessoa autêntica, prática e observadora, né? É super importante ser observadora dentro deste setor, dentro desta prestação de serviço, tá? Então eu costumo dizer que cada caso é um caso, né? A gente vive casos de família, né? Sim. Todos os dias, e a gente abraça isso como se fosse único na nossa vida para fazer a diferença na vida de quem nos contrata. Perfeito. O legal de tudo isso é porque a gente vem trazendo aqui no Edcast, Bruno, justamente essa questão do individualismo, de cada casamento ser um casamento específico, uma história diferente, uma nova história, né, de cada casal. E acho que toda essa intimidade e tudo isso que a gente vem trazendo aqui acaba casando um pouco com o que você acabou de me apresentar, né? Essa questão de tratar cada casamento ou cada casal com a sua verdade, com a sua vontade, isso é muito importante. E existe assim uma visão, talvez até meio que às vezes um pré-conceito, né, um conceito previamente formado sobre a pessoa da assessora ou cerimonialista, como antigamente era chamado, sobre existir uma coisa que era muito imposta, né, que simplesmente era feita uma vontade ali, ou tinha ali uma regra, alguma coisa já pronta para o casal, e o casal era meio que obrigado a aceitar aquelas condições ali para que o casamento dele acontecesse. Por também não ter um acesso a essa informação, né, e por apostar naquilo que eles estavam realmente contratando. Legal. Isso é um ponto muito importante a ser observado, porque a gente observa que muitos dos casais que se achegam para nós, eles, em particular, têm uma ideia mínima, mas têm uma ideia formada, né? Sim. Do que quer, ou pelo menos do que viu, presenciou em algum evento que ele participou. E a gente, assim, tem que ter cautela no conversar, no falar, porque a gente, né, profissional, sabemos que aquilo pode funcionar como pode não funcionar. E dentro disso, né, voltar um pouquinho na questão de dentro do que vocês estão falando, mas limite. Não, em que momento a gente contrata a assessora? Que momento que a noiva chama? O ideal mesmo é que eles pensem na assessoria antes de pensar em qualquer outra coisa. Legal. Porque nós, sendo assessores de evento, a gente fala numa totalidade, é um universo, é uma jornada, é um processo por etapas a serem concluídos. Só que essa, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Muitas dos casais, das noivas, eu vou falar noiva, porque geralmente o casal, o homem, ele fala amém, né? Ele participa no amém, né? Sim. Muito prático, muito objetivo. A mulher já não, ela tem muito mais interesses, né? Quando chega pra gente para contratar o serviço, já tem, por exemplo, ou o local escolhido, ou o buffet escolhido, isso sem acaba entender... não sendo um problema, né, efetivamente, para contratar você depois, né? Não, tem um problema que é o que eu até exponho no Casamento Sem Segredo, na revista que eu mando para minhas noivas internas, que se você contrata a assessora depois do local... Pode ser que tenha algumas coisinhas que tenham alguns problemas como convidado, quantidade de convidados. A gente passa então por isso Não, eu imagino que deve ter assim, vamos colocar uma ordem em prática. Deve existir um cronograma. Sim, em cima desse cronograma existe um fluxograma, é um mapa de atividades que a noiva vai se programar para fazer. Mas a partir da seguinte situação, a gente entrevistou também uma noiva aqui que o casamento dela foi em Cancún. Então, assim, a gente sabe que tem assessoras que têm limitações. Ela vai conseguir até o território nacional. Então, existem empresas específicas para fazer um casamento em Cancún. Sim. Então, na medida que ela definiu, o meu casamento vai ser fora do país, a primeira coisa foi contratar uma agência específica para fazer o casamento dela fora do país. Então, acho que assim, não caberia ela vir com um casamento pronto para você em Cancún e falar, faça o meu casamento. Né? Eu acho que nessa situação, eu acho que no topo desse fluxograma estaria... Né? Eu acho que talvez no topo desse fluxograma estaria, então, o primeiro passo, definir, né, o estilo de casamento e trazer para uma conversa, não precisa é aquela coisa do ser quase ao mesmo tempo, porque o bom é tipo, a noiva já sabe mais ou menos onde ela quer se casar. Como eu já ouvi casos de noiva que me trouxe assim,
eu quero me casar na praia, já estou fechando o hotel e tudo mais, e eu queria saber que assessora que faz lá. E aí veio, ou seja, são duas coisas diferentes. Ela veio me perguntar, nós somos filmes, fotografia, né? Então ela veio me perguntar, num passo muito mais evoluído do casamento dela, quem ela poderia contratar para assessoria. Né? E outra, um casamento totalmente fora de configuração padrão, que é um casamento na praia, um casamento fora, então isso traz uma questão de que chega um ponto que não tem mais o que ser feito. Né? E aí, agora, se você vai primeiro trazer uma assessoria, ela vai te orientar, vai colocar para você os prós e os contras, e não necessariamente você precisa contratar essa pessoa, leva para uma conversa. Como eu já vi também casos de uma assessora que ela recusou o evento. Ela falou, olha, eu vou te indicar uma pessoa que vai fazer para você, ela conhece o espaço, ela conhece o lugar, ela tem a data, e segue sua vida com ela, entendeu? É muito mais fácil. Então acho que a ética também deve prevalecer. Né? Que entra também dentro da questão do que a gente conversou um dia sobre os pacotes e como é feito e como você trabalha. Exato. Né? Na verdade, o que acontece, assim, falando um particular, não destoando daquilo que você estava comentando agora há pouco, né? Eu acredito que cada caso é um caso, como a gente estava conversando. Então existe tal necessidade, entendendo que o perfil do casal em si, eles vão fazer algo aqui na sua cidade, porque envolve, quando a gente pensa num passo à frente, adiante, eu vou casar na praia, então envolve assim o deslocamento dos convidados, às vezes alguém sonha, mas não pensa nos pormenores lá na frente, eu vou ter o deslocamento, eu tenho a pretensão de convidar, e aí entra recursos, entra um monte de coisa em jogo. Então, a gente não descarta nenhuma possibilidade, porque eu vou passar a viver o sonho depois que elas me contratarem, mas por enquanto o sonho é deles, entendeu? Então eu entendo assim, eles estão me convidando a participar na íntegra do sonho deles como assessoria, como convidaria outra assessoria para participar e assim por diante, né? Agora, falando assim em termos práticos e o que a gente observa, né? É que às vezes a pessoa ela chega sem antes criar este mapa, sem antes contextualizar o seu casamento, o seu evento em si, e ela tem algumas ideias essas aleatórias, jogadas assim aos ventos, e que depois quando a gente senta e começa a conversar, a gente observa que é possível aproveitar 30% e o restante a gente precisa de uma certa forma contornar. Por quê? Quando alguém pensa no espaço sem pensar no que ela de fato quer, sem visualizar a festa pronta, o que seria essa visualização superficial? Eu tenho interesse de contratar barman. Ok, barman ocupa espaço físico além da ocupação dele, porque a gente precisa deixar uma veiculação, né? Uma linha de vai e vem ali para o pessoal da fila e tantas outras coisas. Como, por exemplo, um totem de foto ocupa espaço. E quando a gente começa a somar essas participações que ocupa espaço físico dentro daquele local que ela fechou, a gente já começa a ter briga com a quantidade de convidados, distribuição de mesas e cadeiras. E ainda assim a gente fala na prática do básico, porque quando a gente começa a perceber que o sonho é alto demais, então a gente sabe que uma mesa comum com toalha não é o conveniente para aquela festa. Ela quer uma mesa com aquele buraco no meio, com aquela planta saindo, e aquilo tem uma ocupação muito maior do que uma mesa padrão. E eu acho que ainda dentro disso que você está falando, né, quando estipula um sonho, eu acho que o pé no chão é uma coisa muito importante, né? O sonho de casar, ele é uma realidade, né? E eu acho que cada casal, mais do que ninguém, conhece suas limitações. Sim, exato. Né? Então, acho que o primeiro também passo é você saber quem está com você. Né? Se vai ter um apoio dos pais ali, dos familiares, ou não, são só vocês, ou às vezes nem tem mais esses familiares tão próximos, então segue para uma linha diferente, como foi alguns casamentos que a gente fez fora. Então, eu acho que o primeiro passo seria identificar ali qual é o seu orçamento, né? Claro que, como a gente fala também, né? Às vezes a gente coloca um valor e depois consegue viabilizar, parcelar, consegue alguma coisa com um fornecedor aqui, outro ali, e isso vai melhorando e potencializando. Mas para você ter o básico, eu acho que é interessante você ter uma noção do que você está predisposto a investir no seu casamento, para não ter frustrações também, né? Porque aí a assessora, com base no que ela tem no papel, ela vai saber também uma carta limite de fornecedores, de gastos que ela pode ter. Eu acho que isso também é um papel fundamental e que seja no começo. Na verdade é assim, quando a gente compreende realmente o que eles querem primeiro, porque o querer vem antes do ter, né? Em tudo, a gente quer, sonha, depois a gente tem.
É a mesma coisa. Fazer uma festa para um casamento em si, a gente sonha e depois a gente tem que ter, né? Não a festa pronta, o dinheiro para pagar, enfim. Faz parte do processo. Então, quando a gente pensa dentro desta estrutura, dentro deste formato, a gente entende que um bom planejamento resolve, vou falar para você, 70% da vida do casal. Por quê? Eu já fiz casamentos, não sei vocês, né? Que o casal vem e contrata com 3 meses antes e quer, porque a gente não estava pensando, do nada a gente pensou e a gente quer casar. Vai. Pronto. Sim. Então, o que a gente considera? O curto tempo para a contratação dos fornecedores, né? E a gente sabe que dependendo da data escolhida, mesmo sendo com curto tempo, mesmo tendo dinheiro, se for uma data, por exemplo, um dezembro da vida, que a gente está concorrendo com formatura, 15 anos, confraternização de empresa e tantas outras coisas que acontecem no mês de dezembro, né? É um mês mais caloroso. Então a gente fica sucinto àqueles que têm disponibilidade e não realmente ao profissional que estamos contratando, né? Então eu falo que hoje o ter não tem tanto peso. Mas isso eu até tenho um outro lado, uma outra visão. Eu acho importante a noiva, lógico, dadas as devidas proporções. Muitas vezes a noiva, o casal, ele está esperando um bebê, muitas vezes tem algum caso na família, uma viagem de última hora, uma mudança de cidade. Sim. São várias circunstâncias que podem levar a essa situação emergencial que você mencionou. Mas, se é aquele negócio que deu uma louca, vou casar, 3 meses que ela está casada, repensar um pouco isso, né? Sim. Ter uma conversa legal com uma assessora é muito importante para isso, para você colocar na ponta do lápis. Ok, tenho dinheiro para casar daqui 3 meses, já é um ponto fantástico. Porém, esse sonho de casar, ele é tão importante para você a ponto de você abrir mão de ter os melhores fornecedores no seu melhor dia. Então, o quanto é importante essa data específica, isso aconteceu muito nas remarcações. Sim. As remarcações da pandemia, muitas noivas, a gente entende, a gente conversou com a maior calma, né? A gente era praticamente psicólogos conversando com noivas e noivas, porque remarcação foi uma coisa muito delicada. Muitas empresas simplesmente ignoraram, mas a gente preferiu entender cada caso, conversar cada caso, e muitas noivas batiam o pé que eu quero um sábado, eu quero um sábado, eu quero um sábado. Num ano que a gente não tinha mais nem sexta-feira. Sim. Então isso foi uma dificuldade muito grande e a gente aprendeu um pouco a lidar com isso. E o fato foi que... E a gente, muitas vezes a gente usou desse argumento, muitas vezes a gente conversou com a noiva. Tá, o quanto é importante para você um sábado a ponto de você abrir mão de praticamente todos os seus fornecedores? Porque... Vamos falar a verdade, fornecedor bom não vai ter uma data para daqui 6 meses, 8 meses. Raramente a gente vai ter um sábado daqui 6 meses por uma desistência ou uma remarcação mesmo, alguma coisa assim do tipo, mas ou um buraco na agenda, ou às vezes deixou data para viajar e não viajou. Exatamente. Entendeu? Mas são o tipo de coisas que são raras. Então assim, você conseguir uma data daqui 6 meses, praticamente impossível. E as noivas batiam o pé. Então, o quanto isso é importante? Sim. O quanto essa data vale mais para você do que propriamente o seu casamento. Por quê? Quem vai fazer o seu casamento ser perfeito são os fornecedores. Com certeza. Você tem um sonho, mas parte desse sonho é que você tem uma iluminação perfeita, você tem uma decoração perfeita, você tem um buffet perfeito, a comida dos seus sonhos, que você sonhou para os seus convidados, e você registre tudo isso como você gostaria que registrasse. Uma bela foto, um belo filme. Então, aí ela colocando na ponta do lápis, ela falava, ok, eu prefiro que tudo isso aconteça numa sexta-feira, mas que tudo isso aconteça. Assim, esse temperamento que a gente fala, né, a gente tem que ser psicólogo, isso é verdade, porque eu vivi muito isso também. E é como a gente sempre fala e não tem como fugir disso, né? Cada caso é um caso e a gente, antes de sermos contratados, não sabemos muitas das vezes o passado daquela pessoa, né? O que ela já viveu, o que ela já de repente esperou, teve expectativa e não aconteceu e tantas outras coisas. Então a conversa, o diálogo em si, ele abre muitas portas, assim como ele também fecha. É bom a gente ter coerência naquilo que a gente está falando. Exato, você não pode também falar assim, não, o casamento daqui a 3 meses é inviável. Entendeu? E aí ela então, fala, tá bom, muito obrigado. Vai com outro e vai fazer do mesmo jeito. Vou fazer do mesmo jeito. Então, assim, é muito óbvio para nós, como profissional, falar, porque a gente sabe, a gente vive esse mundo, esse universo. Mas eles do outro lado da mesa não estão aí pro que a gente está pensando. Eles o óbvio pra gente não é para eles, né? E às vezes aquilo é tão importante, aquela data, o fato de ter chegado. Quantas que eu vivi assim, prestes a chegar, teve esse lockdown.
E aí, novamente, as noivas entraram em conflito com as ideias, no desespero de acontecer e não acontecer, na insegurança. E a gente sabe que isso mudou muito, né? A mentalidade das pessoas em termos de a data que tiver, eu vou fazer. Não importa o que acontecer. São anos programando, pensando. Você imagina como fica a cabeça de uma noiva quando ela descobre, às vezes, na semana, né, Gui? Chegou a acontecer com a gente na semana da noiva falar... Eu tentei até o último minuto, mas meu casamento não vai poder acontecer. Então, acho que assim, tudo é em cima da empatia. Como a gente já trabalha, né, se colocando no lugar de cada casal, isso pra gente até que foi um pouco mais tranquilo. Não sei com relação aos outros profissionais das outras áreas, mas eu acompanhei o Gui bem de perto também, a gente conversou muito sobre isso. A gente ajudou um ou outro a pensar também cada caso nisso, porque realmente cada caso era um caso, cada noiva era uma cabeça e algumas aceitavam mais facilmente, outras tinham outras ideias e outras reconfiguraram totalmente, fizemos casamento em Gramado porque mudou totalmente o casamento para lá. Então, inclusive Thalita, Rafa, se vocês estiverem assistindo aí, um beijo para vocês, casal super parceiro nosso. E eu acho que é um pouco disso, né? E tudo volta em cima do que a gente falou e o tema desse Weddingcast sempre foi essa intimidade, sempre foi conhecer cada casamento, cada casal. É um relacionamento, talvez, né? E acho que talvez o diferencial de toda empresa que tenta fazer da forma como a gente faz e tratar com individualidade cada caso, né? Sim. Isso no meu trabalho é essencial para que aconteça da forma como os meus clientes contratam. Acredito que na fotografia do Gui também. A gente teve um caso onde a gente teve até que estar conversando, porque tem alguns casais que a cerimonial dá uma blindada no casal. E aí a gente não consegue ter essa conectividade. Acesso, isso, né? porque às vezes isso vem do casal, mas às vezes também é da cerimonial, da assessoria. E aí o que acontece? A gente não consegue ter essa intimidade que é fundamental para foto e filme. É um a gente precisa. Exatamente. Né? Aí até um ponto que eu lembrei de uma coisa. O que acontecia? Você tinha praticamente duas funções, duas opções. Casar não era opção. Sim. Ou você fugia e casava, né? Fazia o elopement wedding somente para o casal, ou casamentos com 20, 30 convidados que ainda conseguiam fazer em lugares abertos, ou você esperava a sua data chegar, uma nova data, e só que essa nova data era incerta e podia ser uma nova data. Tivemos casos de casais que remarcaram por 5 vezes. Então, inclusive quando ia acontecer a última data dela, a penúltima data, quando ia acontecer, o noivo pegou Covid. Nossa. Na semana. Então volta tudo para trás novamente. E assim, não é uma coisa tão simples, porque o buffet ele se planeja, por exemplo, com acho que pelo menos 20, 15 dias. Né? E os fornecedores estão tudo preparado, o filme já estava na linha do tempo do DJ para ele poder reproduzir lá, e na semana aquilo acontece. Então não é só uma dificuldade para o casal, é uma dificuldade para os fornecedores também. Então por mais que, ok, temos que ter empatia, mas nós também somos seres humanos. A gente precisa ser compreendidos também dentro das nossas necessidades. Somos pessoas, estamos expostos ao risco do vírus eminente aí, na forma como a gente estava, ainda sem vacinação muitas vezes. Então eu acho que, graças a Deus, também rolou uma empatia por parte dos casais. Sim. Né? E, só que assim, pra gente entender um casal, a gente olha cada casal individualmente. Então pra gente entender um casal, é um casal. Agora pro casal entender os fornecedores, são 15, 20 fornecedores. Muito mais até. E acho que aí entra um pouco da assessoria. Sim. Né? De interpretar um pouco dos dois mundos. Exato. A parte da assessoria é fundamental desde o começo, né? Eu falo que não adianta a pessoa ter dinheiro e fazer um investimento errado, né? Não adianta, para mim, o meu lema, fazer uma festa é construir uma casa. Ninguém contrata uma pessoa para vir arquitetar, mobiliário, colocar lustre, dar beleza interior, sem antes ter toda a base necessária. Então, é o mesmo fundamento. A gente precisa de base, a gente precisa de estrutura. E o que é estrutura? O que começa uma festa? Um local, porque a gente não consegue associar outras coisas sem antes ter um local definido. Sim. Parte disso é o buffet. Por quê? Aí quando a gente entra na linhagem do buffet, a gente já começa a pensar nos convidados e não só no casal. Porque daí a gente vai fazer seletiva de cardápio. Sim. E às vezes o casal fala, mas eu gosto, né, de finger foods, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de ilhas gastronômicas e tantas outras coisas, universos. E aí está o grande investimento, a gente sabe disso,
que o buffet, ele participa praticamente 70% de um casamento, né? Vamos falar em termos práticos e objetivos, 70% eu acredito que o buffet toma conta, né? Em termos de orçamento. E se a pessoa não fizer a escolha certa do profissional e do cardápio, ela pode investir o dinheiro que for e as pessoas vão sair comentando, falando mal. E por aí vai. E ainda assim fica restrita a contratar outros profissionais tão qualificados, né? Por conta de um investimento errado, por exemplo. Então, ter um planejamento coordenando as etapas em função de tempo e também a parte financeira ajuda muito a vida de um casal. E a partir daí, escolheu todos os fornecedores, vamos pro casamento. Finalmente. Mas antes disso, quero casar ao ar livre. Sim. Como é que eu escolho o horário? Como que é essa definição com as noivas? Como é que é o pensamento do melhor horário? As noivas pensam assim, eu quero casar ao pôr do sol. Sério, elas chegam com essa mentalidade. Só que na realidade, a versão não é essa, né? Porque a gente fala, olha, casa um pouco antes do pôr do sol, para que depois, pós-cerimônia, você tenha as suas fotos do pôr do sol. Esqueci de câmera lá. Você não tá mais com a câmera aqui. Manda. Polêmica. Então, os casais que querem casar ao pôr do sol. Sim. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Tem toda... Nem um pouco. A gente tem que pensar primeiro, né? Casar ao ar livre envolve o quê? É o pôr do sol ou é apenas casar ao ar livre? Sim. São duas perguntas diferentes. Sim. Porque a gente conta muito com a previsão do tempo. Exatamente. Né? Que você vai ter o casamento inteiro à luz do dia. Exato. Você vai fazer com que a cerimônia vai acabar à noite. Vai pensar numa iluminação. Assim, olha, uma particularidade que a gente precisa pensar a escolha do dia do casal. Eu vou fazer um casamento, ele vai acontecer num dia de feriado, numa quarta-feira. Ponto. Já começa por aí. Vida que segue quinta e sexta, não é mesmo? Então, a gente entende que uma cerimônia ela tem ali uma durabilidade de 40 minutos a 1 hora, pelo menos, independente da quantidade de entradas que diz respeito a padrinhos, pajes e tantas outras pessoas que participam, né? Indiferente disso, a gente sabe que o cálculo mínimo é 40 minutos para uma cerimônia acontecer. Tendo em vista que o casamento e a recepção dos convidados, festa, acontecerão no mesmo local, a gente entende que a festa num feriado ou num domingo, por exemplo, em relação assim ao dia, né, a segunda-feira ou a quinta e sexta, por exemplo, precisa terminar mais cedo. Sim. Né? E aí a gente já entra nessa particularidade. Depois a gente entra nas estações do ano, por exemplo. Então a gente sabe que ora o pôr do sol ele se põe mais cedo, ora se põe mais tarde. Então essas particularidades elas precisam ser compreendidas. Qual é o seu sonho? Casar ao pôr do sol? Casar ao ar livre? Aí tem alguns pontos interessantes que a gente, tanto na prática quanto fotograficamente, eu gostaria de levantar e acho que vai concordar comigo. O primeiro ponto é que, ok, casar uma quarta-feira, a gente respeita, ok. Porém, lembra que o casamento não é só para vocês. Com certeza. São os padrinhos. Então, você vai precisar, e já aconteceu com a gente, do casal remarcar numa sexta-feira, porque as madrinhas não tinham como me maquiar. Sim. Porque na semana ela se deu conta disso. E na semana ela se deu conta disso. Então, assim, o quanto é importante o casal ter a consciência / uma assessora pegar e colocar esses pontos para ela. Com certeza. Né? Olha, tudo bem, você vai casar no meio da semana, você sabe os prós e os contras? Sim. Sei, então vamos revisar, né? Então, olha, você vai casar, seus padrinhos vão precisar de uma barbearia, então eles vão lotar uma barbearia numa sexta-feira à tarde. As suas madrinhas vão precisar no estúdio, só que elas têm que estar no estúdio 8 horas da manhã. Sim, e aí, como vai conseguir o dia de folga? Vai conseguir, 10 madrinhas vão conseguir o dia de folga, ou vão arrumar atestado e depois vão postar foto do casamento. Aí cada uma pensa no que quiser. Então são coisas prós e contras. O outro ponto que você tocou muito importante é o pôr do sol. O que é o pôr do sol? É o tempo que o sol leva para se esconder, para se pôr, para sair. Então o pôr do sol começa dia e termina noite. Com certeza. Né? Então a gente fala em termos de filme, são luzes totalmente diferentes. Então a gente começa com uma iluminação e a gente não sabe como essa iluminação vai estar quando isso terminar. E é muito bom nesse caso, né? Assim, geralmente nos casamentos que a gente faz, principalmente quando é ao ar livre,
Eu sempre penso que quando a gente contrata um local, eu não estou contratando para acomodar os convidados, sim, eu quero que o local participe da minha vida no ao todo. Eu sempre penso assim, tá? Então, não adianta você contratar, pagar por aquela beleza e não realçar aquela beleza, não fazer ser visto aquela beleza, sim, tá? Você não vai ter o que você esperou. Exato. Então, por exemplo, é loucura aqueles que chegam e falam assim, ai, nossa, vou contratar aqui, o salão me atende e tudo mais, tá? Mas você está contratando espaço pelo salão, pela área externa ou por um ao todo? Ah, não, eu estou contratando pelo preço, tá? Então daí a gente já tem julgamentos diferentes, né? Mas aí também cai naquela questão que a gente comentou já outras vezes aqui. Não é porque você não teve condições de pagar por algo melhor ou outra coisa assim, que você vai deixar de fazer um casamento perfeito. Com certeza. Né? Então você pode readaptar essas condições, porque tem coisas que são totalmente previsíveis. Né? Por exemplo, como você mesmo falou, a gente não tem como prometer para a noiva que no dia do casamento dela não vai ter chuva. Isso que eu queria falar disso daí. Sim. É uma preocupação muito grande das noivas. Eu tenho certeza que se eu tivesse esse talento, eu seria rica, milionária. Inclusive, isso é uma tensão muito grande da maioria das noivas, né? Sim, mas tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas noivas existe o plano A, mas o B, ele precisa ser feito junto com o A antes do casamento. Com certeza. Porque normalmente, exatamente, ela precisa ser sensata, mas ela tem que ser sensata de pensar que pode acontecer. Exatamente. Só que aí teve uma noiva que a gente conversou esses dias que eu falei para ela, tem que ter A, B e C no papel. Por quê? Existe o tempo ao ar livre, que é o seu plano A. Sim. Existe o tempo que pode ser que chova ou chover um dia antes e o gramado não suporta cadeira. Com certeza. E aí tem o plano C, que está chovendo e aí tem que estar tudo pro coberto. Então, o que normalmente eu peço para as minhas noivas? Falarem com a assessoria do plano A, B e C, Sim. mas para não ficar para última hora e fazer de qualquer jeito. Não dá. Porque aí, a hora que o decorador chega lá, ele fala que plano vamos usar. Agora como assessora, eu quero até realçar isso acho que é muito importante, eu vou devolver para ela agora, para ela poder incrementar. Mas eu acredito que a confiança na assessora deve ser essencial. Exatamente. Sim. A gente vê muitos casos de noivas que têm insegurança com a assessora e elas estão batendo o pé até a última hora que elas querem plano A e plano A. Sim. E a assessora já está falando, olha, já é plano B. Mas não tem a confiança de falar assim, ok. Falar, não. E muitas vezes a gente não conhece os profissionais tão bem para saber se realmente aquela assessora só está numa zona de conforto. Sim. Ou se realmente o plano A pode acontecer. Como a gente já viu, a noiva falou, não, é plano A e aconteceu no plano A. Sim. Já aconteceu em vários casos. Né? Então, teve um caso de plano B que poderia ter sido lindo. Sim. Mas não quiseram. Por comodidade. E era nítido que não se conversaram. Exatamente. Era nítido que foi só uma pirraça. simplesmente jogou lá. Foi uma pirraça. Sim, e aí o que acontece com isso? Não teve o planejamento do B. Porque se tem o planejamento do plano B, é só ser feito o que a noiva planejou. Eu acho que foi uma mistura de B com A e ficou... ok, talvez todo mundo cumpriu assim, o contrato. na verdade, por exemplo, é o que eu falo de a gente mergulhar, né? Abraçar a causa. Eu acho que é muito disso. A gente viver o que o casal quer que seja feito, por exemplo. A gente precisa viver isso, né? Sim. Sentir esta experiência. Eu passei por uma experiência, assim, rapidamente, né? Em ato isolado. De uma noiva que a gente teve um relacionamento, assim, muito bacana, do começo ao fim mesmo. E era até prazeroso, porque tem noivas que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque não gosta de trocar diálogos e tantas outras coisas, né? Prefere assim, é isso que tem que fazer, mais prática. E essa outra noiva, não, ela, sabe, dava devolutivas e assim por diante. Então a gente teve um relacionamento bem pacífico mesmo. E aí quando chegou no dia do casamento dela, um dia antes choveu e a previsão do tempo era chuva. E ela falou assim pra mim, Bruna, não vai chover no meu casamento. Aí eu falei, nossa, é meio difícil, eu também quero que não chova no seu casamento. Você não tá entendendo o quanto eu quero. Você não sabe o quanto é fé, o quanto é desespero. Sim. E o quanto é só... É uma porção. Só não vai. Só não vai chover, é só otimismo, né? E aí eu falei pra ela, olha, eu quero tanto que você realmente viva isso, né? Você merece, vai dar tudo certo. E eu falo isso para todas as noivas. De fato, eu falo mesmo, né? Então a gente vive aquela emoção. Eu vivo muito mais emoção do que a noiva, porque a noiva tá no salão de beleza, se arrumando. Tem gente maquiando ela tá tirando foto, ela tá vendo o alto astral. E a gente tá lá segurando a bomba. A verdade é essa. E aí eu falei com a dona do buffet, olha só, a gente não vai colocar as cadeiras lá fora até 3 horas do casamento para as 4 horas. Eu falei assim,
você disponibiliza garçom pra mim se eu precisar, pra me ajudar correndo a montar o religioso lá fora? E nisso, quando eu saí, eu olhei pro céu e realmente tava uma nuvem vistosa, linda, maravilhosa, não tinha assim um pingo de chuva. Só tava lindo. E eu fui levar o buquê pra ela, porque o decorador perguntou se eu poderia levar, fui levar o buquê. Quando eu cheguei no posto de gasolina, desabou aquela água, mas ela não pediu pra entrar, entrou mesmo. Eu falei, nossa, liguei na chácara rapidão, falei, meu Deus, tá chovendo. Aí falou, não vai ter condições. Eu falei, então não monta, espera. Quando cheguei na chácara, o tempo limpo de novo, eu falei, não é possível uma coisa dessa. E aí já tinha convidados. Falei, não, nós vamos fazer esse casamento acontecer aqui. Quem tava comigo era o Rafael Faria, que me ajudou muito naquele dia. Assim, eu tenho ele no meu coração de verdade, porque ele ajuda demais. E aí a gente começou o casamento dela ao ar livre, fez a entrada dos padrinhos do Pagens. E aí quando a noiva veio com a limusine, estacionou, foi abrir a porta, foi chuva que desceu, os convidados catou, foi todo mundo pra dentro. E, enfim, o que eu quero deixar em resumo aqui, fomos lá pra dentro. Só pra não deixar inacabada a história. Quando nós chegamos lá, a gente tinha duas opções. Ou começar tudo de novo, né? Porque senão a gente ia ter um Reels ao vivo ali, né? Todo mundo entra ao ar livre e a noiva dentro de um salão. Meio esquisito o negócio. Sim. Aí eu falei, gente, vocês topam esperar esses pingos passar porque é uma chuva passageira. É o sonho da noiva casar lá fora, ela tá dentro do carro. E ela quer casar lá. Só que o Rafa tinha um outro casamento pra fazer. E o pessoal que tava lá tocando também tinha um outro casamento pra fazer e nem era da cidade. Eu falei, gente, é coisa de 5 minutos, eu prometo, não sei o que lá. E o celebrante, né, veio falar assim, olha, eu tenho outro casamento. Eu falei, não, peraí que agora eu não vou ficar com a bomba sozinha, né? Vou chamar o pai da noiva. E, enfim, todos foram pra lá, demos continuidade de onde paramos, a noiva entrou, fizemos o casamento acontecer ao ar livre e quando entramos no salão foi chuvas interminável mesmo. Então, assim, é muito de você se propor a fazer algo. É claro Sim. que eu, antecipadamente, notifico o casal via contrato mesmo que eles assinam comigo, que a gente tem plano A e plano B. O seu ainda não inclui, tá? Mas vou pensar nesse caso. Temos o plano A e o B. E é importante ressaltar que quando existe a escolha da data para meses propensos à chuva, que a gente sabe que é incerto, esse plano B ele interfere bastante, tá? Porque a gente não pode ser singular, a gente tem que pensar no ao todo, inclusive de como será praticado o plano B com X pessoas dentro do salão e todo o restante que foi ali envolvido, barman, a parte do totem de foto, pista de dança que ocupa um lugar pra caramba. Não adianta eu fazer uma festa para 250 pessoas e fazer uma pista tímida, né, de 2x2. Isso aí pra eu mim acho isso importante. O plano A e o plano B, eles têm que ser pensados, né? Sim, então certeza. o plano B eu acho que ele tem que ser tão lindo quanto o A. Esse é o objetivo. A decoração ela tem que ser perfeita como se fosse um plano A, não o caso que a gente já viu. Plano B, jogou todo mundo pra dentro, a decoração, um corredor aqui, o aparador aqui, mesa do bolo atrás e toca a cerimônia. Exatamente. É bem complicado isso. E assim, quando a gente conversa antes, existe um preparo emocional, né? Antecipado. Então é muito mais fácil a noiva associar, porque ela tem uma prévia de como aquilo vai acontecer e que não será assim, a Deus dará. Quando isso não é conversado antecipadamente, eu acredito que a gente acaba alarmando, né? Uma certa confusão, um conflito, um relacionamento antipático, de repente, né? Um não, eu não quero e pronto. Por quê? Porque não existiu a conversa anterior. Então você relatar o que realmente ela está investindo e é tão bom ela investir e ter o retorno daquilo do que ela investir, como aconteceu no casamento. Eu tive um infeliz acontecimento lá na chácara por insistência do noivo, né? Ele estando lá e vendo que estava chovendo de manhã, ele participou de todo momento, mas o sonho dele de casar ao ar livre, né? Dele não, mas da noiva, ele queria realizar o sonho da noiva. Era tão grande que infelizmente deixou ele cego com a realidade. E nós não tivemos assim abertura com o próprio noivo de fazer o que era certo, o plano B, executar o plano B. Então na insistência do noivo, a gente partiu ali pro cenário, né, do plano A, que era o casamento ao ar livre, e infelizmente choveu. E ela teve a perca do investimento que ela fez como decoração no pergolado. No tapete, a passarela que ela queria, realmente para ela tinha um significado muito grande, infelizmente não pôde, não tivemos tempo de tirar e subir e fazer todo o preparo.
E isso pensando em minutos antes do casamento acontecer. Então, é uma linha de mão dupla, onde vai e vem. E a comunicação, né? E o prazer de a gente saber que estamos fazendo a coisa certa, a confiança em primeiro lugar, é muito importante. As pessoas precisam confiar que nós estamos sim pensando no melhor para eles e não estamos querendo fazer o nosso gosto. Legal. Entendeu? E você tocou num ponto de confiança e eu queria te perguntar uma coisa. A gente já ouviu falar, tá? Não sei se você trabalha dessa forma, mas já ouvimos falar em assessoria pro dia. Isso funciona? Pro dia, sim. Dia, não. Isso não é nenhum tipo assim, ao meu ver, de assessoria, tá? Isso parte aí para um auxílio, de repente, vamos usar esse Sim. termo. Em termos práticos, eu entendo isso como um auxílio, porque ela está disposta a fazer parte do processo, mas ela não participou de nada, então fica muito vago, ela não sabe o passo a dar ou o passo que era para ter dado lá atrás e assim por diante. Então o dia em si, ele é vago perante tantas coisas que participam do processo de organização. Então como também a dessa elaboração forma do são roteiro. responsabilidades que você também não teria como assumir, né? Não tem como. Só que assim, eu vejo até, assim, vou falar tá? Não é sugestivo, porque quem te contrata, você se vende assim, mas quem está lá como convidado e sente que você está perdida, não entende como foi o processo da contratação, como você se fornecedores vendeu. principalmente. Os convidados nem sempre sabem o que está se passando. Exato. Mas às vezes é Então, nítido aos fornecedores que exato, as assessoras que não ou sabem não o que teve um fazer, né? relacionamento, ou você é novata, ou você não sabe o que está fazendo, exatamente. Então, assim, eu vendo o serviço de assessoria do dia pelo mercado comercializar a gente assim, tá? Existir esse tipo de prestação de serviço do dia. É claro que não é, né, nem de longe o mais conveniente. Porque a gente entende que participar de todo o processo é muito melhor, é muito mais profissionalismo dentro do contexto, né? E mais seguro. Muito mais seguro, porque assim, imagina você que me desconhece, que não sabe quem eu sou, e de repente você confia em mim naquele momento. Aí você entra num momento de desgaste mental, nossa, eu tô cansada, até que eu cheguei e não aguento mais. Aí você contrata a primeira pessoa que você vê na vida porque você quer passar a bola pra frente, tá? E se aquela pessoa, além de já não ser o melhor a se fazer, e se aquela pessoa ainda assim não se compromete com a responsabilidade pós, né? Vou falar pós não, vou falar a necessidade de dar continuidade, né? Porque até que você realmente cele o evento, entregue o evento, é uma continuidade. E a gente precisa se integralizar a isso. É porque também porque a confiança nesse profissional, ele toma decisões ali que a noiva nem sonha. Exato. Então ela tem que confiar. O profissional não só a confiança, mas o profissional ele tem que estar a par, né, de tudo que está acontecendo para que ele consiga tomar essa atitude pela noiva. Porque tem algumas atitudes que ele tem que fazer que não cabe à noiva. Eu acho que é mais simples. É só vocês noivos que estão assistindo e tem essa dúvida se você contrataria uma assessoria parcial, uma assessoria completa. Eu acho que, antes de mais nada, até mesmo do que falar com uma assessora, né, que ela vai vender um trabalho, eu acho que de repente você conversar com duas noivas, uma que teve uma assessoria completa e uma que teve uma assessoria parcial. Certeza. Porque eu já ouvi das duas formas. Eu já vi noiva chegando pra gente falando assim: meu, quero curtir, hoje eu vou curtir. E eu já vi noivas falando assim: não vejo a hora que isso acabe. No dia do casamento dela não é uma coisa agradável de se ouvir, né? Sim, com certeza. Então você vê a diferença que faz uma pessoa. E são coisas que você não pode delegar para a família, como a gente já viu acontecer também. Às vezes uma irmã tem um pouquinho mais de experiência, já casou, e ali por questão de custo ela tenta contornar e juntar os fornecedores. Eu acho viável isso, acho bonito isso. Né? Mas a irmã não vai curtir o casamento. Então, exatamente. E ela nem vai ser imparcial em algumas tomadas de decisões. Exatamente, porque ela vai no que deu certo com ela. Ela não vai abrir frente para fornecedores que de repente sejam mais o perfil dessa outra noiva. Principalmente assim, se a gente fala hoje, duas irmãs casaram, aí eu já vi alguns casos, as irmãs repetindo totalmente os fornecedores. São duas pessoas. Eu acho que quanto mais próximas essas irmãs são, mais distantes elas estão em pensamento. Então a chance de uma gostar de um trabalho de um, do trabalho do outro, são totalmente
escassas, então é difícil você realmente copiar uma receita de um casamento, assim como a gente não copia as receitas para entregar um filme, né? É difícil a noiva pegar uma receita pronta de fornecedores, porque uma irmã vai gostar de casar no campo, a outra irmã vai gostar de casar no salão, uma decoração vai ser mais sofisticada, a outra mais comum. Então eu acho que é muito assim de expressão, aí já é uma particularidade até difícil a gente discutir um pouco, né? Porque mesmo sendo o mesmo profissional, quando ele lida com o seu temperamento e lida com o temperamento do seu irmão, aí existe, eu fiz o dele primeiro, então como eu fiz o dele, eu fiz um desconto pra você. Exatamente. E aí uma série de associações assim... E aquele negócio, não, eu vi que deu certo, mas peraí, deu certo pra ela. Naquele dia, naquela configuração. Aquela situação, exatamente. Sim. E ainda nesse ponto, eu queria que você falasse um pouco sobre os limites éticos, né? A cerimonial ou assessora, ela tem uma função, né? De muitas vezes até indicar, assessorar e muitas vezes até colocar ali algumas opções de fornecedores quando a noiva não tem conhecimento. Acho que parte da assessora algumas indicações. Sim, com certeza. E como que funciona a ética nesse sentido? Bom, pra mim, eu prezo muito, tá? Assim, eu não gostaria que fosse só pra mim, eu gostaria que as pessoas entendessem esse compromisso que a gente passa a ter. Porque assim, a partir do momento que alguém confiou em suas mãos uma realização tão grande, que é o sonho de casar e de ter a festa, você precisa abraçar isso e entender que partindo daí desse ponto, você precisa entender que você tem uma responsabilidade da melhor entrega. E isso está associado ao quê? Você não faz nada sozinho. Eu não sou assessora, decoradora, doceira, eu não consigo fazer tudo isso. Eu faço assim o relacionamento, eu crio, eu sou uma ponte, né? A gente constrói o sonho junto. E pelas habilidades que nós temos, a gente acaba tendo essa interferência. Por quê? Porque quando um casal chega, e é óbvio, ele fala de tal profissional, e a gente sabe que tal profissional não entra nos parâmetros dele, não atende aquela festa, né? Então não que o profissional não seja tão bom quanto, mas para aquela festa de repente ainda precisa se atualizar. Porque quando a gente trata com o casal, eu trato com o casal. Eu passo a me integralizar da vida financeira dele que está em jogo. Então, quando a gente fala de realização de sonho, a gente tem que entender e compreender até onde ele pode chegar. Não estou dizendo assim, nós vamos gastar 1.000 de dinheiro, não é isso. Porque nem todo o dinheiro que você paga para um profissional, por exemplo, que um profissional cobrou um valor assim absurdo, mais que um carro popular, por exemplo, e não estava no patamar. E eu sabendo, né, que ele não... O que é patamar? É a pessoa se atualizar no mercado, porque a pessoa ela é o que ela é, só que ela, na verdade, ela tem que se atualizar, né? Então o mundo não parou, né? Nem da tecnologia, nem de nada. Eu entendo um pouco do que você fala e até para te ajudar... Eu entendo um pouco do que você fala até para te ajudar a ilustrar. Eu passei por um caso parecido. A gente faz o trabalho de filme, a gente entrega um filme perfeito. O casal ele investe um dia de ensaio, ele muitas vezes loca uma fazenda para isso, pensa em roupa, pensa em maquiagem, enfim, faz um dia perfeito do ensaio e a gente vai, ou a equipe vai e faz um filme maravilhoso. E na hora dele assistir um filme, pode ter um profissional lá que não vai reproduzir com qualidade esse material. Sim. Então a gente tem também essa preocupação porque a gente sabe que o nosso trabalho ele não vai ser entregue sozinho. Exato. Ele vai precisar dessa ponte, né, que você falou. Então a gente... Não que a gente dependa dos outros profissionais, porque a gente sabe a qualidade do nosso trabalho, mas por outro lado, a gente tem que andar em conjunto, a gente precisa conhecer com quem a gente está trabalhando. Então talvez seja mais essa linha, você ter as pessoas que você sabe a confiança, você sabe o que entrega. Com certeza. E assim, ainda falando, né, da parte da ética, né, de ter os profissionais, de saber que entrega, é dever de cada um. Eu entendo desta forma. A gente indica, mas é dever e compromisso de cada profissional honrar com aquilo que está falando. Sim. Isso é fato. A gente não ganha nada para indicar. Então o mínimo que eles precisam fazer é honrar aquilo que eles prometeram para o casal. Aí você falou 2 pontos legais. O primeiro ponto então é que você realmente indica. Você tem ali alguns profissionais que você sabe que está tranquilo, né? que vai normalmente entrega, né? Então você tem essa confiança e a parte ética também. O quanto isso é incisivo, por exemplo, o quanto você exige que seja contratado isso, ou você deixa na mão, e o quanto você coloca de opções também. Não. Por exemplo, eu acredito que também dependendo do estilo, pode variar um pouquinho, então não sei como que você traria algumas opções. Porque tem a questão da empatia, claro, né? Então, às vezes, se você coloca uma pessoa... Polêmica. Polêmica.
Eu sempre falo assim, olha, tem coisas que a gente consegue ir sozinho, principalmente numa assessoria completa, que eu sei que a vida do casal é toda tumultuada, cheia de compromisso e coisa e tal, então a gente tenta, na medida do possível, fazer a realidade por eles, viver essa realidade por eles. Só que chega momentos da vida, como por exemplo, a contratação de um fotógrafo. Gente, não, nunca na minha vida eu contratei, Bruna, falando, né? Por quê? Aí tá. Eu falo assim, olha, não adianta ter o melhor profissional da área da fotografia, eu tô falando aqui abertamente, é exatamente isso que eu falo pra eles, tá? Sendo que, na verdade, se você é uma pessoa tímida, e aí você vai lá e é um cara que só clica, né? Não gera ali um ar da graça e coisa e tal, né? Não te deixa à vontade, você não vai se sentir à vontade pra se expressar. Exatamente. Porque você vai ter que olhar pra cara do camarada aqui e sorrir pra ele o tempo inteiro. E você precisa se sentir à vontade. Então... E é um relato legal também, que muitas noivas vêm com essa preocupação às vezes, né? Mas Nossa, eu sou tímido, e aí, o que eu faço? Fazer meu ensaio, A primeira coisa os os seus primeiros 10 minutos eu quebro sua timidez. Então. É isso que eu sempre falo pro meu casal, porque é muito isso. E outra coisa, por exemplo, dentro dessa... E normalmente os noivos que acham que são os mais tímidos, faz mais amizade. Né? Exatamente. E dentro disso que você falou, de estar sempre nessa empatia, na área de fotografia principalmente, eu sempre teve uma noiva que ela fumava e eu falei, deixa comigo, porque eu vou estar muito mais perto que você do que cerimonial. Sim. Então, deixa o cigarrinho no meu bolso, não tem problema. Pronto, já convenceu, né? Exatamente. E aí também tem a questão do quando sai do salão, às vezes... A maquiadora, ela manda um pouquinho do batom. Sim, é verdade. Daí vocês que entregam pra Tá gente. Comigo, batom. É legal ver esse tipo de comunicação, Sim. né? Essa intimidade, porque é o que eu falo, a gente, na verdade, eles apostam nos profissionais que estão contratando, então temos que fazer a melhor entrega. E ainda falando assim da ética, da responsabilidade, do quanto isso a gente é incisivo, ou quanto a gente indica. É claro que doces, vou falar de doces, a configuração de doces. Eu não posso jamais indicar mais do que 4 fornecedores, porque a gente tem um perfil de degustação. O que é degustar? Como você faz a seletiva de um fornecedor? Se eu passar disso, o que ela vai se basear para então contratar? Ela já esqueceu da primeira, da segunda, da terceira e quem dera a 10ª e assim por diante. Exatamente. Então, a gente quem não tem parâmetro para ela vai ser só doce. Exato. Entendeu? Então, é assim, cada profissional, cada setor, ele é tratado com um cuidado específico, tá? Legal. E aí eu tenho uma dúvida. Não é o meu segmento, como você falou, de doces, né? Mas e uma empresa nova? Como é que ela consegue ganhar assim, o seu espaço no mercado? Eu acredito muito, tá? No novo. Sempre acreditei, tá? Em algo novo. Eu acredito que ninguém é sozinho. Eu acredito que todo mundo tem. O sol nasce pra todos, tá? Nós começamos novos, né? Exatamente. Todo mundo começou um dia. Eu não nasci grande, né? Todo mundo nasce engatinhando. E o importante de quando você nasce engatinhando é quem realmente vai pegar nas tuas mãos, que tem que ser você mesmo, né? E a gente pensa assim, se alguém já está onde está, o quanto ela realmente teve que, enfim, o quanto ela se sacrificou para aquilo, o quanto ela se dedicou. Sacrifício não, porque ninguém está aqui pedindo, implorando nada para ninguém, a gente faz pelos nossos próprios interesses, né? Então, quanto houve de dedicação para aquilo acontecer e chegar onde chegar. Imagine... O que eu noto em comum nesse mercado de casamento é que quem tá faz porque ama. Exatamente, tem que amar bastante. Isso é a regra. Tem que amar bastante. A única regra geral do mercado de casamento é amar o que faz. Com certeza. Então, assim, não é brincadeira. Você falar assim, eu vou me arriscar. Você vai se arriscar porque você está num momento da sua vida vagando e quer se arriscar a algo novo e aí vai colocar dinheiro em jogo, né? No sentido de, eu vou me arriscar, cobro mais barato, ganho uns clientes aqui, faço nome no mercado, tá? E quanto isso é sustentável para você? Quanto tempo você vai conseguir manter essa ideia? Né? Exatamente. O quanto você realmente tem de pretensão no mercado. Mas uma empresa que já está sólida e querendo ganhar o seu espaço... Não, existe total possibilidade. Eu penso assim, não tem um ditado que fala quem não é visto não é lembrado? Sim. Então, voltado para essas pessoas que ainda não foram vistos, com certeza, pelo bom trabalho, serão lembrados. Sim. Eu penso Exatamente. desta forma.
Perfeito. Então, já chegou Em noivas algum pra mim. momento ela vai te trazer. Exato. Já chegou noivas pra mim que foram elas que, estando em outros eventos, tiveram a possibilidade de ver o serviço acontecendo, que quando chegou pra mim falou, olha, mas eu gostaria que pelo menos cotasse. Sim. E eu passei a conhecer pós-indicação dos meus Legal, próprios legal. casais. Isso é legal. Isso é legal. referência. E eu acho que isso também entendeu? cai em uma outra pergunta que eu já ia te fazer também, até foi um ponto que você tocou anteriormente. Receber por indicação funciona? Pode O funcionar. famoso O BV. famoso BV. Ele Receber pode perigoso. funcionar. Receber por indicação funciona. Mas não é correto. Ele pode funcionar com certeza. As pessoas podem ofertar, pode funcionar. Talvez um caminho mais curto para alguns fornecedores. Exato, exatamente. Principalmente por aqueles que ainda não estão inseridos no mercado, eles buscam ganchos, né? Ganchos somos nós pessoas que estamos à frente, né, dos casais. E assim fazem ali as suas ofertas. Mas não nada é como uma... fazer um trabalho bem feito Exato. e não da boca, né? Porque na verdade essa bonificação que a pessoa vai pagar vai sair do custo da noiva, né? Quem acaba Exatamente. Pagando é ela. Noivas, quem paga pelo bebê são vocês. É Exatamente. verdade, isso não tem dúvida. Até porque eu imagino que independente do pacote que você ofereça e seja contratada por ele, você vai receber por isso. Com certeza, Então né? não faz, eu não vou talvez, confiar nos sentido. profissionais que vão me pagar, né? Não vou exatamente. iniciar uma jornada ali pro casal, a mercê de que alguém vai falar assim, olha, eu vou pagar, sei lá, X% pra você, não Sim. posso, nunca, jamais, né? Isso daí tá Até em jogo porque, no vamos fazer uma profissionalismo conta, também, né? vamos fazer uma conta básica aqui, Simples. mas se for um valor de 10% que estamos falando aí, num casamento médio de 200 mil, a gente está falando de 20 mil. Sim. é. Pra A mais assessora. pra assessora E e a que a gente- noiva que tá pagando. Sim, e aí a gente está falando aí de 20 mil. Não é o fornecedor que simplesmente vai tirar do lucro dele. Não. Ele vai embutir a mais Ele no vai contrato emitir, porque dele. os custos deles continuam sendo o mesmo. Exatamente. Independente se ele veio por indicação Sim. ou se ele já veio por trabalho próprio, Sim. os custos deles são o mesmo. Exato. E ele tem pacotes prontos, ele não vai mandar para a noiva um pacote se foi BV ou outro pacote se não foi BV. Exatamente. Então esse valor ele está embutido. Sim. Exatamente. Aí o que acontece? A noiva paga por isso. A gente está falando um casamento de 200 mil, a gente está falando uma quantia de 20 mil reais. O que você conseguiria fazer no seu casamento com 20 mil reais a mais? Exatamente. Ou Ah, sim. a menos, para você poder fazer sua viagem, curtir. Então, assim, talvez você nem saiba disso, mas fica a dica. Não, existem sim, tá? Eu falo assim, olha, eu nunca cheguei em profissional nenhum assim da face da terra, de falar assim, ó, eu vou te indicar e sei lá quando você paga pra mim, até porque tava comentando um pouco antes com o Gui, até 2019 eu nem sabia que o tal do BV, aliás, a sigla BV, né, nem passava pela minha cabeça, e muito menos que ele existia e que era dessa forma. Então, assim, cheguei onde eu cheguei hoje por mérito, esforço, profissionalismo, sou o que sou, eu tento ser... E aí posso te falar até mais, chegou onde você é hoje também com a ajuda desses profissionais. Com certeza. Né? Então Sim. talvez não justo cobrar de um profissional que te ajudou a estar onde está hoje. Com certeza. E a Exatamente. gente também chegou onde está hoje Porque- com a Que ajuda por de um incrível vai que ajudando o pareça, outro. hoje eu estou aqui, né, e recebi indicação do Gui, por exemplo, para uma noiva. Gente, a coisa mais difícil é a gente receber indicação de fotógrafo, porque geralmente na vida, né, no processo, assim, Sim. a parte São de ordens fotógrafo- diferentes. Isso é uma coisa legal, né? E no começo do podcast a gente falou sobre isso, as ordens, né? Sim. E que não cabe aos fotógrafos certas indicações que às vezes Exato. pedem pra gente, indica aí, indica, mas não tem tá na minha como, linha né? de Porque indicação. Já passou, porque quando chegou em você, já muito provavelmente já contratou. Já contratou. né? Eu vou te falar a verdade, Ordem se eu tecnológica. fosse o topo da escala das contratações e me pedisse algum tipo de indicação, o critério que eu seguiria são pessoas que trabalham, Sim. que vão contribuir para que o evento saia perfeito e Exatamente. que vão me permitir fazer o meu trabalho da forma que eu preciso fazer. pra Que entregar vai o se evento. doar pra noiva da mesma forma que a gente se doa. exatamente, exatamente. Esse é o Acho que ponto. Isso é uma informação muito importante. Eu acho que o fazer a Atenção. mais também é errado e o fazer a menos também é errado, né? Então, eu acho que o ideal, assim, é que cada um conheça o seu lugar. Por isso que a gente está trazendo vários profissionais aqui para conversar com vocês, porque cada profissional, querendo ou não, tem a sua limitação. Claro, um ajuda o outro. Posso fazer uma observação dentro do que você falou do a mais e do a menos? Isso é muito importante, um alerta para muitas noivas. Eu, Bruna, falando, nos meus eventos já vivenciei isso, tá? Principalmente quando contratada da assessoria parcial ou do dia, que a gente não participa do processo no todo, mas enfim, tá lá para contribuir.
de profissionais, né, chegar no dia e no dia do trabalho, da execução, ficar se lamentando, falando assim, eu vou fazer assim mesmo, porque ela já pagou barato. Eu vou fazer assim mesmo, que eu já dei um desconto pra ela. A gente passou por então, isso. tipo assim, eu falo, gente, ninguém é obrigado a dar desconto pra ninguém. Ninguém está forçando você a fechar com ninguém. Sim. Então, por exemplo, se você propôs, honre o que você propôs. Exatamente. Pare de ficar... Até uma coisa muito importante, a gente tem nossos valores. Claro que em muitos casos a gente consegue viabilizar, facilitar, até mesmo moldar os pacotes para que isso fique viável para alguns casais, mas o desconto, ele por si só ele já é pejorativo. O desconto por si só ele já está gerando um déficit no produto. Então você está tirando um valor por algo que você com certeza vai tirar lá na frente. Então as empresas que chegam fazendo algum tipo de promoção, algum tipo de desconto... São os novatos muitas das vezes. Ou por desespero de querer entrar no mercado, ou por realmente uma necessidade, não tem como esperar nada muito diferente numa empresa dessa, né? Com Então certeza. é mais ou menos isso, essa lamentação Exato. que vai ocorrer. E na hora de você, infelizmente, na hora de você fecha, comparar... mas depois se arrepende. E é o que eu falo para algumas noivas, infelizmente tem situações que você só vai conseguir entender essa diferença quando você tiver os dois produtos na mão para comparar. E isso é depois de contratar. Depois de contratar, infelizmente. Exatamente. Bom, o assunto aqui é muito divertido, o assunto é muito polêmico e o assunto é muito completo, né? Então, complexo, talvez, né? Então, se a gente for falar aqui de casamento e assessoria, a gente pode ficar horas aqui conversando. Para começar, né, a gente faz uma assessoria de 1 ano, imagina botar tudo isso em prática em quanto tempo a gente tinha? Exatamente, e outra, um casal diferente do outro. Exatamente, muita coisa para ser conversado. Tem muita coisa para ser conversado, mas o papo pode continuar. Pode continuar. Né? Então, se você tem algumas dúvidas, ainda referente a algum dos assuntos que foram citados aqui, ou algum assunto que ainda não foi trazido, ainda tem muita coisa pra gente conversar. Podemos fazer um parte 2, talvez. Sim. Com certeza, Não vocês votem lá. Bruna, a gente sabe que seu tempo é precioso, obrigado por estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra contribuir, né? E assim, estando com vocês, a gente realmente aprende, né, que não é o nosso preço que nos diferencia no mercado de trabalho, e sim o valor que a gente agrega na vida de quem nos contrata. Isso é muito importante. Legal. É isso mesmo. Legal, Bruna. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigada. Bruna. Até o próximo episódio. Comentem o que vocês gostariam de estar vendo nos próximos episódios. Qualquer dúvida a gente vai chamando a Bruna de novo num parte 2. Parte 3, parte 4. De repente a gente convida uma noiva para estar aqui e a gente fazer um bate-debate aqui. E também alguma outra área que você tem dúvida também, que a gente chama um profissional para a gente estar podendo estar trazendo para vocês. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Até.